Hoje, a respeito da série de entrevistas que nós estamos fazendo, hoje nós vamos falar sobre um outro tipo, sobre o intercâmbio. Vamos falar um pouquinho sobre o intercâmbio, vamos falar com a Giovana sobre como ela aprendeu vários idiomas e vamos ver quais foram os caminhos, métodos de aprendizagem que foram usados no caso dela, tá bom? Oi, Giovana, tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com você. O prazer é meu, você ter dado um período aí do seu tempo para me ajudar nessa tarefa, nessa saga do método de aprendizagem. Sim, é um prazer. Vamos lá. Então, vamos começar falando, eu sei que você é uma estudante de idiomas, então nós vamos falar primeiro do inglês. Como que é a sua história com o inglês? Bom, a minha história com o inglês, ela começou desde que eu sou criança. Primeiro porque a minha mãe, ela é professora de inglês e de português. E eu tenho muitos professores na minha família, então eu sempre tive muito essa relação, com escola, com aprendizagem. Isso sempre foi muito forte desde que eu era pequena. E além disso, eu sempre tive muito contato e eu sempre gostei muito da língua. Então, assim, desde pequena eu via filmes, eu ouvia músicas, sempre queria, às vezes eu assistia em português, depois eu queria assistir em inglês para entender melhor. Então é uma língua que eu sempre tive presente de alguma forma na minha vida. Olha só, você sempre gostou do inglês, né? Isso é um fator Sim. importante. Sim, eu sempre gostei. Não sei se foi um pouco por influência, Uhum. mas assim, realmente eu sempre tive interesse e facilidade também. Sempre foi muito fácil para mim, aprender. Claro que eu tinha que estudar, porque não era uma língua que eu tinha conhecimento, mas eu tinha uma certa facilidade desde que eu comecei também a estudar nas escolas que eu tinha a partir de um certo período. Eu já tinha aulas de inglês, que você aprende aquele beabá super básico, mas eu já tinha e eu gostava muito, então era muito 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 natural mesmo para mim a língua. Olha só aí, você falou que você teve o inglês que a gente tem nas escolas, mas você chegou a fazer um curso mais formal? Sim, sim. Na verdade, eu sempre tive na escola o inglês, mas a partir de um certo período eu queria aprender, assim, mais, me dedicar melhor a essa língua, eu comecei a estudar. Eu estava na adolescência, devia ter por volta de 14, 15 anos, ou um pouco antes, não me lembro agora. Mas eu comecei a fazer um curso, além do que eu tinha na escola. E, de novo, eu ia super bem, eu gostava de ir. Então era uma coisa assim, ai, que legal, hoje tem inglês. E aí eu fiz amizades também. Todo mundo que estava lá geralmente gostava de aprender e de estudar o inglês, então era super legal. Fora que nesse curso eu também conheci, vários professores. Eu tive uma professora que já tinha ficado um tempo fora. Eu conheci também um outro professor, que na verdade ele era de nacionalidade francesa, mas ele já tinha vivido em diversos países, e aí ele tinha o inglês também super fluente. Na época que ele estava no Brasil, ele também ministrava aulas de inglês, que foi quando eu o conheci. E assim, então desde sempre eu concluí esse curso, eu me dava muito bem com o inglês, eu queria aprender mais, eu queria falar. Então, aí conforme eu fui evoluindo, eu comecei a assistir filmes, séries, sem legenda, ou com legenda em inglês, depois sem legenda. Então eu sempre me desafiava a aprender mais e queria e gostava, e, enfim. E eu sabia que isso também seria bom para minha carreira, porque naquela época que você está buscando as opções do que você quer fazer, eu queria seguir uma carreira de comércio exterior, ou alguma coisa relacionada com isso, então eu sabia que eu precisava, de línguas, apesar de eu não ter seguido essa carreira, eu quis estudar mesmo assim, então foi muito importante também, ter trilhado esse caminho desde pequena, porque eu entendo que facilitou muito a minha aprendizagem nesse sentido. Eu imagino. E aí você chegou no ponto de fazer um intercâmbio no Canadá. Como foi para você o intercâmbio? Quando você decidiu, você fez algum reforço do inglês ou foi com o inglês que você já tinha? Bom, na verdade, quando eu estava estudando inglês aqui no Brasil mesmo, nos cursos tradicionais, eu sabia que eu queria estudar fora, eu já tinha esse desejo de estudar fora, mas eu não sabia o quê. Se eu ia fazer um intercâmbio, se eu queria talvez fazer
high school, né, ou enfim, ou talvez estudar faculdade lá, enfim. Eu comecei a pesquisar as opções que eu tinha, e eu falei: "Não, quero fazer um intercâmbio". Só que nisso eu já estava começando a entrar na faculdade, eu decidi que eu queria fazer, eu já sabia um pouco mais qual que seria a minha carreira, e também sabia que seria muito importante ter um intercâmbio, é uma vivência que eu acho que ela traz ganhos, assim, para todas as áreas da vida. E aí eu comecei a me planejar para conseguir fazer esse intercâmbio. Então, eu não fiz nenhum reforço na época, porque eu já trabalhava em um lugar onde eu tinha que falar às vezes inglês, na verdade, às vezes eu tinha mais que escrever algumas coisas em inglês, então eu conseguia me virar já nesse sentido, ainda não era fluente, mas como consegui terminar aquele curso antes, então eu tinha já um conhecimento bom de inglês. E aí eu me planejei, e depois de um tempo eu fui para o Canadá, fiz o intercâmbio de inglês, e assim, foi muito bom, porque eu queria, e é uma experiência incrível, porque é um lugar que você tem que falar a língua, ou você fala, você não tem outra escolha, para você poder se comunicar, enfim. Então, também essa decisão ela foi um pouco natural, e ela foi surgindo até que no fim deu certo, e eu consegui fazer o intercâmbio, que eu entendo que também foi super importante para minha vida. Eu imagino. Eu acho que assim, o intercâmbio, além da bagagem do idioma, você foi sozinha, novinha, né? Exatamente, É aquela coisa exatamente. É de um se virar, desafio, de amadurecer também, né? com certeza. E foi a minha primeira viagem para fora também, então eu tinha 20 anos. Eu tinha ido pra fora, já logo me joguei sozinha, e é bem desafiador, porque as coisas lá fora são muito diferentes, as pessoas são diferentes, e então, assim, você tem que se desafiar, você tem que se encontrar. Então isso também é muito legal, porque depois que você chega, que você consegue, você fala: "Nossa, olha que bacana, eu consegui, né, consegui chegar até aqui", por exemplo, que eu tive uns desafios no caminho, eu consegui, né, tô aqui, as pessoas estão me entendendo, então são conquistas muito muito importantes, assim, que eu pelo menos eu ficava muito feliz, assim, todos os dias. Ai, com certeza. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei por um mês, porque era o tempo que eu tinha disponível na época, como eu trabalhava, enfim, eu peguei o meu período de férias e fiquei um mês. E também, assim, como eu já tinha um nível de inglês bom, Hum. o que faltava para mim mesmo era a fluência, que era o principal que eu queria adquirir. Então, acho que esse período foi muito importante, assim, esse um mês, eu acho que foi bem virou a chave, assim, pra mim na questão do inglês, porque eu perdi a vergonha de falar, eu perdi a vergonha de por mais que sei que eu vou falar errado, eu vou falar mesmo assim, pelo menos as pessoas vão me entender. Então tudo isso antes eu não tinha, eu tinha vergonha, eu tinha medo de errar, e depois que eu voltei para o Brasil, eu não tenho mais esse medo, eu acho que isso é normal, não é a minha língua natural, então eu vou errar, independente de eu ser super fluente ou não, eu vou cometer algum erro. Então isso também foi uma chave bem importante para eu entender hoje, inclusive para as outras línguas que eu estou aprendendo também. Eu imagino. Perder o medo de errar, que acho que é o pior obstáculo que qualquer Uhum, aluno tem. A é, vergonha, né? O erro, o uhum, medo de errar, né? E como exato. foi o seu primeiro contato lá com os canadenses, com a família que te acolheu? Eles eram, assim, receptivos? Sim, foi super interessante. Na verdade, logo que eu cheguei no aeroporto, né, durante o caminho eu tive que me encontrar ali no aeroporto, onde era o meu portão, enfim. Já fiquei um pouco assustada, mas eu consegui. E aí, na hora que eu cheguei no destino, no aeroporto de destino, eu tinha contratado um transfer, e aí a pessoa foi me buscar, e ele era um indiano. E aí ele começou a querer conversar comigo. Imagina, eu tinha acabado de chegar, passei por longas horas de viagem. Ele começou a conversar comigo, eu fui respondendo o que eu achava que eu estava falando, e nessa hora eu já fiquei muito feliz porque ele estava me entendendo. Às vezes eu não entendia tudo, às vezes ele também não entendia tudo, mas a gente conseguiu se comunicar. Ai, Então isso já foi super bacana. E aí ele me levou até a casa da casa de família que eu ia ficar, que era um trajeto longo, até acho que mais de meia hora. Então, ele me levou até a casa da casa de família que eu ia ficar, e
E quando eu cheguei lá também, a hora que eu conheci a minha mãe, que na verdade lá eles chamam de mãe essa pessoa que você fica na casa, né. Ah, E ela já chegou também querendo conversar comigo. Eu lembro que ela falava muito rápido, então às vezes eu demorava um pouco, assim, para entender, mas no fim, assim, a gente também foi se entendendo. Ali no começo foi um pouco desafiador, ela me explicando as orientações da casa, tudo que aqui você faz assim, aqui você faz daquele jeito, eu tentando entender e ela falando rápido, mas assim, deu certo também, eu consegui entender tudo que ela falou, e foi bem interessante também eu falei: "Bom, pelo menos ela vai me entender, não sei se eu tô falando certo, mas pelo menos ela tá me entendendo", então já foi também bem legal isso. E era só uma pessoa, ela era ah, solteira na tá. época, então eu só tinha convivência com ela, nesse primeiro momento, assim, que eu cheguei. Porque o objetivo principal é a comunicação. A gente não vai Uhum. pontuar que tipo de comunicação, mas que se entendam no final das contas, né? É, exatamente, E você só exatamente. estudava, você tinha horas livres, você conseguiu passear um pouquinho? Então, meu principal objetivo da viagem era estudar, tanto que na época eu fechei o curso que era a opção mais longa. Eu ficava bastante tempo na escola, assim, chegava 8 horas da manhã e ia embora depois do almoço, por volta das 2, 3 da tarde. Então era bem intenso, mas eu queria até, assim, eu revi coisas que eu já tinha aprendido, parte gramatical, mas, assim, coisas que às vezes você não lembra. E era muito legal também, porque durante as aulas tinham trocas, às vezes eram salas diferentes, então eu tinha a oportunidade de conhecer pessoas de outros países também. Nossa, conheci gente de todos os continentes, assim, tinha Ai, gente da que delícia. Suécia, aqui da América Latina, tinha muito brasileiro também, então, assim, é legal que você troca muito. Mas assim, eu me dedicava, eu queria estudar, esse era o meu principal objetivo, mas eu também conseguia passear, e eu também queria, né, conhecer a cidade, Claro. fazer os passeios turísticos, e aí eu fiz algumas amizades também, então às vezes a gente saía da escola, ia em algum parque, ou ia em uma praia que tinha lá perto para curtir, e aí nos finais de semana eu fazia passeios mais longos. Mas isso também na escola é muito interessante, porque a escola que eu fiquei, ela promovia essa convivência. Então, Hum. às vezes tinha encontros dos alunos depois da escola, tipo um happy hour, assim. E aí, às vezes, tinha festa também, ou eles faziam gincanas para essa troca mesmo, para você conhecer, porque o intercâmbio é você dividir Claro. cultura, dividir conhecimento. Então, e tudo em inglês, né? Tudo em inglês, porque assim, lá tem muito Detalhe. brasileiro onde eu fui. Então, às vezes, você tende a querer falar a língua, mas eu me segurei muito para não falar português lá, eu não queria. Claro. E então isso foi muito bacana também, conhecer pessoas de outros lugares, era uma troca muito rica, fiz amizade com, imagina, pessoas da China, do Nossa, México, isso é muito legal. que delícia. E o que você consegue destacar, por exemplo, dos costumes? Você ficou ali na família, dos costumes de comida, alguma comida em especial que você estranhou, que você gostou muito, uma bebida? Hum. Eu lembro que a minha mãe de lá, ela era muito saudável, assim. Então tudo na casa dela era muito saudável, o que eu acho muito legal, porém, eu tinha aqui no Brasil, né, a gente fica quando você vê filmes, enfim, às vezes tem aqueles cafés da manhã cheio de coisas, assim, lá fora, com panquecas, essas coisas assim, e eu tinha a vontade de conhecer essa cultura, e não tinha, porque era uma casa pequena, enfim. Mas no fim eu até agradeci, eu achei super legal, porque ela se preocupava muito com a saúde dela, e eu também me preocupo muito, eu gosto de praticar exercícios, então e ela fazia comidas, assim, bem diferentes, e eu sou vegetariana, e quando eu cheguei ela se preocupou com isso também, ela comentou que ela tinha uma irmã que também era vegetariana, então que ela já sabia cozinhar algumas coisas, então ela sempre fazia, assim, eram coisas que eu não sei nem de dizer o nome do que, mas eram coisas interessantes que eu provava e achava bem era diferente, mas tudo bem. Você Mas assim, gostava? eu gostava, eu provei de tudo, tanto que Hum. teve um dia que aconteceu uma coisa muito engraçada. Ela me perguntou, ela ia fazer alguma coisa lá pra comer, ela me perguntou se eu comia camarão. E eu não entendi o que ela falou e eu falei: "Sim", só que eu não como camarão. E aí quando ela veio servir, porque ela que fazia tudo, né, eu não podia fazer nada. Então, Quando ela olha, veio servir,
eu vi o camarão. Aí eu comentei, falei: "Nossa, eu não como camarão, mas tudo bem, eu posso separar". Aí ela: "Mas eu te perguntei, você disse que tudo bem". Aí eu Olha, falei: "Ah, eu acho que eu não tinha entendido", porque eu realmente não tinha entendido. Então isso foi super engraçado, assim, do que aconteceu com relação à comida, mas assim, foi bem tranquilo. E um dia também, essa minha mãe, ela me levou numa casa de uma amiga dela, e aí essa amiga dela fez também um hambúrguer vegetariano diferente, cogumelos, enfim. isso. Então era bem tranquilo, assim, para me alimentar nesse sentido, e eu gostei. No fim eu tinha frutas, todas essas coisas que eu gosto muito. E eles também são super preocupados lá, então se você tinha alguma necessidade, se eu queria alguma coisa eu podia pedir, ela faria sem nenhum problema. Então também eu, por exemplo, eu não gosto do disso que você fez, eu tenho a opção de pedir outra coisa. Olha, e o que Então, você percebeu do canadense, assim, em relação ao brasileiro? Você percebeu diferenças de ai, muitas, comportamento? muitas diferenças, é muito diferente mesmo, assim. O canadense, ele é muito mais fechado, ele é muito mais na dele, são pessoas que é difícil de você ver a pessoa demonstrando sentimentos, são muito mais frios, digamos assim. Uhum. E e eles também são muito educados. Então, por exemplo, uma cena que eu nunca me esqueço, é a primeira vez que eu peguei metrô. As pessoas têm essa educação de esperar alguém sair para depois eu entrar. Mesmo que estivesse super cheio em horário de pico, as pessoas têm esse respeito. Então Olha, isso também foi bem gritante essa diferença para mim. E e fora que eles são mais na deles, mais quietos, mais silenciosos, é bem diferente, assim, da cultura daqui. imagino. Você aconselharia, então, a qualquer jovem a fazer intercâmbio? Ai, com toda certeza, eu acho que é super importante, assim, eu percebi que depois que eu voltei, você se dedicar e você perceber o quanto aquilo vai te trazer de retorno é muito importante. Tem pessoas que falam: "Ah, mas você ficou só um mês". Nossa, mas eu fiquei, parece que esse um mês durou um ano da minha vida, assim. Mas é um O tanto mês de ensinamento. mergulhada, né? Essa é a diferença. Mergulhada, exatamente. O quanto eu aprendi, pra vida mesmo. Não só: "Ai, só aprendi inglês", ou só trouxe experiência disso. Não, você aprende pra vida, você aprende como você vai se virar sozinho em outro lugar, você conhece pessoas novas, você se desafia. Eu diria que você se desafia todos os dias. Então, um dia eu tinha um desafio de conseguir chegar num lugar X, outro dia eu tinha o desafio de conseguir me comunicar e pedir um café da forma correta. Outro dia eu tinha um desafio, sei lá, alguma outra coisa. Então, todos os dias você vai passar por uma coisa diferente. E é muito rico, é uma experiência incrível que eu super, super indico para todo mundo, independente, assim. É muito importante, eu acho. E a Giovana mudou no quê depois do intercâmbio? Você sentiu? Desculpa, eu tô com tosse Não, alérgica. Eu acho que sem é alérgica. problemas. É, Olha, a Giovana, ela mudou, eu acho que a Giovana, ela voltou um pouco mais madura de lá. E acreditando mais nela, principalmente porque, por exemplo, eu achava que eu não falava tão bem a língua, e aí eu voltei muito mais confiante nesse sentido. Pode parecer bobeira para algumas pessoas, mas de eu ter conseguido chegar até lá, eu passei por desafios, assim, eu quase perdi o segundo voo, porque eu não entendia para que lado tinha que ir. E eu lembro que no aeroporto eu pedi ajuda e as pessoas lá não são iguais aqui que te ajudam, as pessoas não estão nem aí. Então é um desafio, assim, eu tive que me virar sozinha e eu fui que deu certo. Então, assim, eu diria que isso foi muito importante mesmo, eu voltei muito mais confiante de mim, e muito mais madura nesse sentido. Mas também voltei valorizando mais o país que eu moro, porque por mais que, aqui tenha problemas, em todos os lugares tem problemas. E eu lembro que antes eu falava muito mal do Brasil, assim, mas falava assim, pensava: "Ai, né, podia ser melhor". Claro que podia ser melhor, mas tem muita coisa boa aqui que eu não valorizava antes, e hoje eu valorizo. Então antes eu tinha certeza que eu queria morar fora, hoje em dia já não tenho mais. Então isso é importante também para você começar a valorizar mais aonde você tá,
E isso também foi muito importante para mim, ter ido para lá me fez ver que talvez eu não queira morar em outro lugar, talvez a minha casa seja realmente aqui. Só Então passear. foram muitas mudanças. É, Só passear exatamente. para fora. Todo mundo que Sim. vai para fora normalmente fica com essa impressão, né? É. Valoriza mais, fala, puxa, aqui eu não tenho Uhum. isso, mas no Brasil eu tenho aquilo. Porque às vezes as pessoas, Exatamente. eu vejo isso muito no brasileiro, reclama demais sobre o que Uhum. tem. Não que ele É, não tenha um ponto de razão, é, mas é o desconhecimento de que lá fora pode ser pior. exatamente, Né? exatamente, é As muito condições isso. de trabalho que existem no Brasil não existem lá fora, em Não. país nenhum. Então, Sim, as condições, mesmo aqui a saúde sendo difícil, em outros países da América Latina é mais complicado ainda. exatamente. E assim, não só isso, sabe, são várias questões, por exemplo, eu teve uma hora que eu percebi que bom que eu conheci brasileiros lá, porque tinha hora que eu queria conversar, assim, abertamente, calorosamente, e isso não existia por exemplo, na casa que eu estava ou com alguma outra pessoa de outro lugar. Então você sente um pouco desse contato com as pessoas e tudo mais, assim, isso é bem relevante mesmo. Porque o jeito de ser é muito diferente, né? A verdade é Uhum. isso, né? É É. bem mais diferente. Bom, nós falamos aí sobre o inglês, eu sei que hoje você no trabalho, você usa muito o inglês, Uhum. mas você passou, né, vamos virar o chip, você passou para o espanhol. Então, Isso, exato. primeiro, por que você foi buscar o espanhol? Bom, na verdade, o espanhol também eu tinha uma época da escola, eu aprendi espanhol, mas eu não gostava tanto na época, não era como o inglês que eu gostava. O espanhol eu aprendia, eu entendia, assim, o básico do básico. Eu tive um professor que eu lembro que ele era muito engraçado, então ele ensinava de formas, assim, às vezes a gente aprendia com música ou fazendo coreografias, enfim. Mas não chamava muito a minha atenção. Porém, tudo bem. E aí depois que eu tive o inglês, eu comecei a buscar outras línguas, porque eu gosto muito de aprender línguas diferentes. E aí eu comecei a buscar, hoje em dia eu trabalho, eu tenho conexão, eu tenho contato com pessoas da América Latina. Eu comecei a pensar: "Ah, por que não estudar espanhol, né? Por que não meio que quebrar esse bloqueio?", porque eu nunca considerava essa opção. E aí eu falei: "Ah, Sim. eu acho que vale a pena, vai ser bom para mim, vai ser um desafio novo", porque eu estava muito num território confortável com o inglês. E Uhum. aí eu falei: "Bom, acho que vai ser importante, é um passo importante para mim, vou começar a estudar espanhol". E aí que eu comecei a buscar opções para melhorar, mas eu não tinha base quase nenhuma da língua. E aí, como que foi? Como que você partiu com o espanhol, com o estudo? Bom, eu comecei a procurar institutos, né, aqui em São Paulo, que é onde eu moro, e aí eu encontrei alguns, visitei, entendi e me inscrevi em um, mas assim, comecei do zero, né, aí eu já tinha por volta de 22 anos, mais ou menos, 23, mas eu tinha que começar do zero, porque eu não tinha tinha a bagagem bem mínima da língua, e eu não tinha tanto contato igual quando com o inglês, então foi bem do zero mesmo. Aí eu fechei em um instituto aqui em São Paulo, super conhecido, e comecei a estudar. Comecei a estudar normal, aquele curso tradicional, que você vai por livros, vai passando pelos capítulos, começa do mais básico, vai avançando, bem cursos tradicionais mesmo. E aí, quanto tempo você ficou nessa escola? Eu fiquei nessa escola por 1 ano e meio. 1 ano e meio, exatamente, 1 ano e meio. E aí você falou para mim que quantas pessoas tinham na sala de aula, mais ou menos? Olha, mais ou menos, geralmente era não passava de 10 o número de alunos, mas geralmente tinham 7, 8. Até que não era Depende tão também. grande a sala, né? Não, não era. Depende um pouco do dia, porque eu fiz de sábado, fiz de sexta, então depende também um pouco dessa frequência, mas geralmente não passava de 10, assim, o número de pessoas. Eu lembro que você falou que fazia o intensivo, né? Espanhol intensivo lá. Não, não, espanhol eu fiz o regular, porque O regular. Ah, tá. o intensivo não cabia na minha agenda, então eu Ah, fiz no o intensivo regular. foi a sua amiga, verdade. Ah, sim. Ela que fazia, é isso mesmo. Isso.
É. Bom, aí você começou com espanhol, começou a fazer o curso, começou a se animar um pouquinho mais, e Uhum. depois desse curso, o que você fez? Bom, eu comecei a fazer esse curso, né, só que assim, o ponto que eu comecei a perceber é, eu estava aprendendo a língua, porém não na velocidade que eu gostaria, e eu não tinha tempo de fazer o curso intensivo. E aí eu tenho uma colega de trabalho que ela não é do Brasil, ela fala espanhol, e eu comecei a conversar com ela, falei: "Ai, não tô contente onde eu tô, eu acho que eu não tenho mais idade para aprender, assim, todo o beabá, eu gostaria de uma coisa um pouco mais específica para mim, né, eu acho que eu vou demorar muito para chegar no nível que eu quero e eu não quero demorar tanto". E aí ela me falou: "Ah, por que que você não faz aula particular?". Aí eu pensei: "Nossa, mas aula particular, acho que às vezes será que não é muito caro? Será que eu vou me dedicar?", né. E aí essa época nós já estávamos passando pela pandemia aqui no Brasil. Aí eu comecei a pensar: "Nossa, mas ainda mais vai ser online, nunca estudei online, será que vai dar certo?". Enfim, fiquei com aquela formiguinha aqui, pulga atrás da orelha, e falei: "Bom, vou pensar". E aí fiquei pensando, decidi não continuar o curso lá no instituto que eu estava, comecei a refletir: "Bom, talvez, ok, acho que vai ser uma boa ideia". Mas eu ainda tinha um pouco de Receio. receio por ser online. E aí busquei alguns professores presencial, mas também falei: "Nossa, na minha correria do dia a dia, eu não sei se eu vou conseguir", enfim. E aí encontrei a professora Jimena, foi indicação inclusive dessa minha colega de trabalho. Eu falei: "Bom, vou tentar, não custa nada, eu não quero perder o que eu já aprendi", porque Sim. querendo ou não eu fiquei 1 ano e meio estudando lá, então eu já tinha uma bagagem um pouquinho melhor. Não quero perder isso, vou tentar. E aí conversei com a professora, agendamos aí, fiz uma prova, enfim, e comecei a estudar com ela. E olha que foi a melhor escolha que eu fiz para minha vida. Graças. Eh, e não é porque eu estou falando, com você agora, mas de Sim. verdade, eu fiquei muito contente com essa escolha, com essa indicação dessa minha amiga, porque me ajudou muito no espanhol, me ajudou muito. Eu tinha receio pelo online, mas assim, eu consegui me adaptar super bem. Isso que eu ia te perguntar, Inclusive, no online foi o primeiro curso que você fez online? foi o primeiro curso que eu fiz online da vida, eu nunca fiz curso de nada online, de nada, de nada, Olha. de nada. Nem faculdade não tinha aula online, cursos, assim, ou de outros temas, nunca fiz online. Eu sempre tive receio, falei: "Não, online eu não vou aprender gente, não tem nada a ver online, eu não funciono assim". E olha, tá vendo, eu não tinha tentado, né, eu falei e nem tentei. E quando eu tentei eu vi que, nossa, é incrível, porque você consegue fazer de qualquer lugar. Então, sei lá, às vezes: "Ai, não deu tempo de chegar", consigo fazer de um café que eu tô aqui na rua, consigo fazer se eu estiver viajando, de qualquer forma eu não vou perder, não vou deixar de fazer. E é muito melhor, assim, hoje em dia eu faria tudo online. Se eu É, pudesse voltar atrás. várias alunas falam, né? A própria Cláudia, né? Começou comigo o português, ela já está fazendo uns 2, 3 cursos online. É, Porque online, na realidade, é adaptação. E o bom do online é você flexibilidade de horário, flexibilidade de lugar. Então, você vai estar uhum, sempre relaxada e tranquila para fazer aula, exa porque você não pegou um e trânsito, e você não... exato, era o que eu ia comentar. Na época que eu estudava no instituto, era presencial, e às vezes eu me atrasava, às vezes não conseguia chegar, ou às vezes você tá muito cansado que, assim, você tem que se deslocar para um outro lugar para depois você ir para sua casa. Então tem um intermédio aí que às vezes você não quer passar por isso, então fazer de casa às vezes é muito mais fácil, ou você faz, sei lá, na hora do almoço, não tem desculpa, porque é muito Sim. fácil, não tem esse tempo de deslocamento. E eu me adaptei super bem, me adaptei bem mesmo, assim, e eu vejo que eu tô nem há 1 ano com você e eu já evolui muito bem, assim, no espanhol, coisas que eu não sentia que eu evoluía antes. Você ganhou muita fluência para falar, né? Acho que foi É, o principal. exato. E eu também tô fazendo isso, né, na verdade, desde que eu comecei a estudar o espanhol, o que sempre me ajudou foi procurar contatos com a língua, então eu já assisti diversas séries em espanhol, e aí no começo eu também assistia sempre com legenda normal em português,
depois eu comecei a colocar legenda em espanhol, aí depende da série, às vezes eu ainda não entendo, eu preciso deixar a legenda, algumas eu já consigo assistir sem, ouvir música, então eu comecei a conhecer melhor a cultura, antes eu, por exemplo, não conhecia reggaeton, hoje em dia eu conheço, às vezes eu ouço, séries, nossa, eu já vi Olha, várias séries em espanhol, porque eu queria muito aprender no dia a dia, às vezes você tá no meio do caminho, enfim, eu queria assistir, aproveitar aquele momento para treinar a língua. Então isso também me ajuda muito, assim, quando eu estou aprendendo outra língua, eu gosto muito de fazer isso. você acha que o mergulho na cultura ele é essencial? A gente já faz isso em sala de aula, né? Porque como Exato. nativa, você te passa, no Chile acontece assim, ou no país que eu Uhum. conheço também é assim. Mas você acha que é importante a pessoa mergulhar na cultura? Eu acho que é muito importante e, bom, agora eu estou já num nível intermediário para o espanhol e eu já considero não fazer um intercâmbio em algum país que fale espanhol, mas eu quero minimamente viajar para um país que fale espanhol. Porque eu acho que só de você estar nesse lugar, você ouvir pessoas, você observar a cultura, entender, porque o espanhol ele tem diversas subclasses, digamos assim. Então tem o espanhol da Muitos América Latina. dialetos, né? Muita... Dialetos, exatamente. Então eu também quero viajar para ter essa vivência, ir num restaurante e saber pedir uma comida. Então isso já vai me ajudar a conhecer melhor a língua, e mas eu acho que é muito importante. Eu acho que se você quer aprender de verdade uma língua, você precisa ter minimamente esse contato com a cultura. E eu já assisti, assim, filmes também, às vezes, de espanhol da Espanha, espanhol da América Latina, espanhol catalão, Uhum. de todos esses tipos para conhecer, para entender, nossa, olha como é diferente, olha que legal. Eu lembro que no Canadá, só um parênteses, quando eu estava no Canadá, Uhum. eu conheci uma mulher um dia e ela falava espanhol, só que espanhol catalão. E aí na época eu não tinha conhecimento, então eu É falei: acho que diferente. é espanhol normal. Aí outro dia eu fui ver, eu falei: "Nossa", e eu tenho hoje ela nas redes sociais, e às vezes ela posta as coisas e eu não entendo, porque é diferente, é um espanhol bem diferente. E aí eu observo a cultura dela, aí eu tenho também algumas pessoas que eu conheci que são do México ou da Colômbia, eu vejo que a cultura é diferente. Então é sempre legal, assim, observar, essas diferentes classes, assim, da língua. Porque aqui no Brasil também a gente tem diversos Sim. diversos setores do espanhol, do português. É Então tem o regionalismo, né? nordestino exatamente, que às vezes puxa mais o R, puxa mais o S, enfim. Então acho que é muito rico isso também para você aprender de verdade aquela língua. Sim, ainda levando em conta que o espanhol ele é falado em 21 países de fala nativa, você imagina as Uhum. diferenças que existem, são Pois muitas, é, né? E você sentiu essa exatamente. diferença também no seu trabalho com o espanhol? Sim, com certeza. Eu converso, por exemplo, às vezes eu estou conversando com uma pessoa da Argentina e é muito diferente do espanhol do México, por exemplo. Então, às vezes temos reuniões, enfim, que é o time todo da América Latina, e aí você consegue perceber muito bem, assim, esse sotaque. Mesmo a Cláudia, que é minha colega de trabalho, ela é peruana, então o jeito dela de falar é diferente. Tem uma outra pessoa lá na empresa que é uruguaia, se eu não me engano, A e ela também, às vezes, Paraguaia, parece. paraguaia, Paraguaia, isso, né? paraguaia. Da E às Claudinha. vezes eu observo ela conversando e eu às vezes não consigo entender, então algumas coisas eu fico percebendo, ela fala mais assim, não assim. Então é bem diferente mesmo, é bem diferente. O espanhol é muito rico, né? E além disso, É, é uma língua que você pode ir hoje em dia para os Estados Unidos e falar espanhol em muitos, muitos lugares, né? é, Metade dos exato. Estados Unidos fala espanhol, então o espanhol também é uma língua principal de viagem hoje em dia. Uhum, E concordo, quando exato. você quer fazer uma viagem para a América Latina falando espanhol, é outra viagem. Não é aquela viagem Uhum, que você fica mudo, tem alguém te traduzindo, não, você vai ter uma interação com as pessoas ali. É outra viagem, né? exato. Com certeza. Que bom. Aí eu queria te falar sobre o método. Você viu o método que você estava no Instituto do Espanhol e o Uhum. método que você tem hoje. O que diferencia? O que você achou que te ajudou a progredir mais? Olha, eu entendo que o método que eu tinha no instituto, ele, como eu posso dizer, é um método mais lento.
Eu acho que o foco de lá é aquele curso tradicional onde você tem que aprender muito bem a gramática, você tem que aprender muito bem como funciona cada verbo, cada tempo. E eu acho que isso é muito importante, sim, não estou dizendo que isso não é importante, porém, para a minha necessidade, isso não é mais tão importante. Eu prefiro aprender a falar corretamente, entendendo essas colocações verbais, enfim, mas para mim é muito mais importante que eu saiba me comunicar, que eu consiga me comunicar com as pessoas, do que aprender todo esse beabá. Eu acho que dependendo da fase que você está da sua vida, enfim, você quer que seja mais específico, mais focado em você. Então, por isso que eu preferi, que eu escolhi depois a aula particular, porque quando você tá, é só você na aula, aquele professor ele vai fazer a aula para você. Então, professor, hoje eu quero putz, eu queria só falar, só conversar, ou então, professor, hoje eu estava escrevendo um e-mail, tive uma dúvida assim, posso te mostrar? Eu acho que é muito mais focado na necessidade atual. E aí, e assim, eu conheci outras pessoas no curso que eu fiz, mesmo que para elas aquilo era bom. Então, eu acho que depende muito da pessoa e depende muito do aluno. Para mim, não estava mais sendo bom, porque eu queria aprender com um pouco mais de velocidade, e eu entendo que quando você está num grupo, você precisa seguir a velocidade do grupo. Sim. Então, eu acho que nesse sentido, para mim, foi melhor nesse momento aula online. Mas, por exemplo, o inglês eu aprendi da outra forma. E na época funcionou para mim. E agora já não funciona mais. Então, acho que depende também disso, sabe? Da fase que a pessoa está, da necessidade que ela Exato. tem. É isso que E eu ia eu falar. queria. Pode, Sim. pode comentar. Eu ia falar que depende da sua fase e da sua necessidade, né? Você já Exato. teve uma experiência, então, e você achou que foi Uhum. mais fácil adquirir o espanhol tendo o inglês? Você achou que isso foi um plus? Olha, para mim não, tanto que Hum. eu me lembro que no começo eu confundia muito, porque o meu cérebro, eu sempre que eu pensava em outra língua, a língua que vinha era o inglês. Então eu lembro que até tinha logo no comecinho eu tinha uma professora que às vezes ela até ficava um pouco brava comigo, mas era automático, assim, em vez de falar que, eu falava what. Então, assim, meu cérebro ele tinha essa chavinha de pensar na primeira vez em inglês. E hoje em dia não, hoje em dia eu já sei distinguir, não, agora eu tenho que pensar espanhol, então eu tenho já essa facilidade. Então, para mim, no começo foi um pouco mais difícil nesse sentido, eu confundia muito, apesar de serem línguas diferentes, para mim me confundia porque eu tinha só o inglês, então o inglês para mim era rápido, e o espanhol não, o espanhol eu precisava pensar muito. E hoje em dia eu já não cometo esse erro, é muito mais difícil de eu cometer esse erro hoje. Mas é normal quando você dá aula para alguém e a pessoa está consciente que é o idioma que ela está aprendendo, ela puxa o outro idioma que ela tem, fora o materno Exato. dela. E normalmente o Uhum. brasileiro, sempre quando a gente fala bus, vocês falam bus, né? Bus, Aí puxa as similaridades. E o que você É. diria para as pessoas que dizem, não precisa estudar espanhol, espanhol é fácil, eu falo portunhol e está tudo certo. Ah. Bom, eu não concordo com isso. Eu acho que eu não acho nem bacana, assim, acho que até um pouco de falta de respeito quando você não sabe falar a língua e você fica falando o famoso portunhol, né. Eu acho que não é legal, enfim, não faz sentido. E o espanhol, eu também não era uma língua que chamava assim, que era tipo minha primeira, segunda escolha, mas depois que eu comecei a aprender, eu vi como é uma língua rica e eu perdi esse bloqueio que eu tinha. Tanto que assim, quando eu estudava no instituto, eu ainda, às vezes eu ia falar, nossa, que saco, acho que eu não quero aprender essa língua. E hoje não, hoje eu quero, porque como eu tô aprendendo de uma outra forma, e eu tô aprendendo, eu tô sabendo falar, eu eu tô entendendo. Então, quando você começa a ver essa evolução, você vê e fala: "Nossa, que bacana, é uma língua que eu quero aprender". E fora que ela é super importante mesmo, hoje em dia você vê vários nossa, filmes, séries, várias coisas em espanhol. É o que você comentou da questão da viagem. Eu não quero ir para o México e falar inglês. Não, eu quero ir para o México, eu quero falar mexicano, eu quero falar espanhol. Eu quero ir para o Chile, eu quero falar espanhol, eu não quero ficar falando inglês ou ficar falando portunhol. Eu acho que não é bacana, sabe. Eu acho que se você está indo nesse outro lugar, vale a pena você se dedicar minimamente para falar a língua de lá, né. Então, eu penso um pouco isso, assim, hoje. Eu não acho que é uma língua
é uma língua não importante. Eu aprendi a gostar, eu aprendi a valorizá-la e eu quero tê-la fluentemente na minha lista. Isso, estamos a caminho. E o que você É. diria para o pessoal em termos de trabalho? Você tem um outro idioma, ele seja o inglês ou o espanhol, ele fez diferença na sua carreira? Ah, com toda certeza, com toda certeza. Bom, eu acho que é super importante o espanhol, eu acho que ele fez uma diferença na minha carreira. E o que eu entendo, o inglês, ele quase que virou uma obrigação, você saber o inglês minimamente. Então, a partir do momento que você sabe uma segunda língua, eu acho que isso já é um mega diferencial mesmo. E eu percebi isso, inclusive, na época que eu fazia esse curso no outro instituto, muitas pessoas que estavam lá eram pessoas que já trabalhavam, já estavam assim, no, né, cada um na sua determinada carreira, mas eles faziam o espanhol exatamente por isso, ou porque tinham contato com a América Latina, ou porque o inglês já era muito ok, já tem o inglês, preciso de uma nova língua. E eu acho que isso também pode abrir portas, assim, para sua carreira, né? Hoje em dia eu entendo que, se eu, por exemplo, tendo o espanhol como uma terceira língua, isso vai abrir uma oportunidade para mim no futuro. Então, por exemplo, amanhã aparece uma oportunidade para trabalhar talvez na Colômbia. Pode ser que eu seja considerada porque eu tenho já um espanhol, e uma pessoa que não tem, talvez ela não seja considerada. Então, eu acho que isso também vai trazer ganhos no futuro. Fora que traz ganhos para a vida também, né? Conhecimento nunca é demais. Você tem essa E impressão que conhecimento de idiomas traz o quê para uma pessoa? Ela eu conhecer acho que outros idiomas. ele traz a liberdade, assim, a liberdade de você poder se comunicar, de você conseguir conversar, de você não ficar dependendo de nada. Então, hoje em dia, se eu for viajar, eu vou conseguir falar com uma pessoa em espanhol. Pode ser que eu erre, né, de novo, mas eu vou conseguir. Eu não vou ficar dependente. Porque eu lembro que na época que eu fui para o Canadá, eu conheci uma pessoa no aeroporto e ela estava assim, desesperada, porque ela não sabia nada de inglês. Ela falou: Nossa, moça, me ajuda, porque eu não sei o que significa gate, eu não sei o que significa, eu não sei nada. E ela era 100% dependente de alguém ajudá-la. E eu não quero passar por isso, então eu acho que isso traz essa liberdade e ganho mesmo para a vida, para você saber se comunicar, de você conseguir, não depender de ninguém, assim, nesse sentido. Eu acho também que você ganha muita cultura, né? Ganha Uhum, cultura, você amadurece, exato. você tem um outro olhar para o Brasil, você Uhum, consegue respeitar mais. Eu acho que quem mora lá fora, quem tem uma experiência, qual seja lá fora, ele volta assim, muitos preconceitos, né? A gente é mais é, flexível com as coisas. uhum, Quem está aqui exato. dentro está instigado em uma maneira de pensar e não muda aquilo. Uhum, Quando você vai para é, fora e vê pessoas de outros tipos, você vem com um olhar, acho que mais amável, né, para as é. pessoas. Eu acho que você aprende a valorizar que a cultura de lá é desse jeito, a cultura de onde eu vivo é assim, a forma de falar de um jeito, a forma de falar é outra. Então, é muito rico, né? A gente vive num mundo com diversas culturas, diversas línguas, e o ser humano se comunica pela palavra. Então, eu ter essa possibilidade de hoje conseguir conversar com uma pessoa que fala espanhol com uma pessoa que fala inglês, nossa, já é incrível. Para mim, isso já é Tá? muito importante. Independente de trabalho, enfim, é para a vida mesmo. Eu acho que isso já é um super ganho, né? Com certeza, com certeza. Eu quero só te agradecer imensamente aí por você partilhar a sua experiência, né? Ah, Nos dois imagina. idiomas, nos métodos, vai me ajudar bastante aí no meu projeto de comunidade e vai ajudar as pessoas, né? Principalmente eu Uhum. penso nos jovens, né? Tem tanto jovem que fala assim, mas eu nunca vou conseguir fazer um intercâmbio. Eu lembro que você me contou que você ficou um tempão juntando dinheiro. Sim, eu fiquei. Eu decidi que eu queria fazer intercâmbio, eu como estava começando a faculdade, eu consegui fazer intercâmbio no terceiro ano da faculdade, demorei 3 anos para conseguir para conseguir fazer, mas assim, eu acho que quando você quer muito, você dá um jeito. Então eu dava meus pulos e um dia eu consegui. E vale muito a pena, vale muito a pena. De novo, é uma conquista para você e para sua vida que é super importante. E eu não quero parar, assim. Hoje eu estou me dedicando no espanhol, a partir do momento que eu estiver feliz com o meu espanhol, que eu achar que eu já
atingir o que eu queria, eu quero buscar outra língua. Então, acho que aprender também, e isso faz, de novo, faz o seu cérebro pensar de uma forma diferente também. Então, são ganhos assim que você vai levar para sempre, né? Como a gente fala, as viagens e o conhecimento que a gente tem, ninguém tira da gente. As Exatamente, lembranças, exatamente. né, da nossa vida, ninguém tira. Pode tirar o É. resto, mas isso vai ficar, né? Uhum, exato. Obrigada mesmo, viu, Eu que pelo seu agradeço. tempo aí, plano de sábado, de me ajudar. Agradeço bastante. Por nada, estou aqui. Eu que fico feliz de poder te ajudar. Boa noite. Boa noite. Vamos cortar aqui.